Temos uma pessoa que demonstrou publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Nós sabíamos que ele já havia sido salvo, inscrito no livro da vida, quando fez a sua confissão, mas sabemos também que o batismo, que é a manifestação pública de fé, ela também é uma ordenança do Senhor e é um ato subsequente à salvação em Cristo. Por isso, a Igreja do Senhor, a Igreja Cristã Evangélica do Centro, muito se alegra com a decisão tomada do nosso querido irmão. Meus queridos irmãos, nesse momento eu convido que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14. Hoje nós vamos mais uma vez aprender mais uma das parábolas ensinadas pelo nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E essa parábola de hoje é mais conhecida como a parábola do construtor da torre e também a do rei da guerra, a parábola do construtor da torre e a do rei da guerra. Na verdade aqui, meus queridos irmãos, nós temos duas parábolas diante de nós, duas parábolas que têm o mesmo significado. Lucas capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33. Lucas 14, de 25 a 33. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33. Eu também queria fazer menção aqui, meus queridos irmãos, aos nossos amados irmãos da congregação de Matões Turu, juntamente com o pastor Leôncio, que hoje também nos abençoa, com a comunhão deles, a presença deles aqui na nossa igreja. Também queria fazer menção aos meus parceiros de ministério e amigos, mais chegados que o irmão, pastor Deja e o pastor Francisco, e ali do lado também tem um irmão. O pastor Deja é pastor lá na igreja, lá em Santa Inês, e o pastor Francisco lá em Santa Luzia. Deja em Santa Luzia e o Francisco lá em Zedoca, na verdade, irmãos. Me desculpe. Meus queridos irmãos, Lucas capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33, diz o seguinte: Iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: Se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que vierem comecem a escarnecer dele. Todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo a guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, restando o outro ainda de longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Sabino, por mais essa demonstração de fé pública, Senhor, que ele fez perante todos, no teu nome. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo teu sacrifício, por tudo aquilo que o Senhor tem feito também nas nossas vidas. E não poderia ser diferente, ó Pai, por esse momento especial que o Senhor concede ao teu povo, para que juntos, Pai, como igreja do Senhor, nós possamos prestar um culto a Ti. Ó Deus, te suplicamos agora que Tu venhas falar ao nosso coração, que o Senhor venha preparar as nossas mentes, ó Pai,
para receber aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas. Ó Deus, nos transforma por meio da Tua palavra, que tudo coopere, Pai, para o crescimento espiritual da Tua igreja, e para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Te pedimos isso no nome santo de Jesus e também pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Meus queridos irmãos, como nós podemos nos tornar legítimos seguidores de Cristo Jesus? Como nós podemos nos tornar discípulos do Senhor Jesus Cristo? Existe algo que nós podemos fazer antes de nos tornarmos de fato e verdade discípulos do Senhor Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, quando Jesus ele contou estas parábolas, duas parábolas na verdade, ele estava indo da Galileia até Jerusalém. E na verdade, meus queridos irmãos, o que Jesus estava a fazer nessa viagem era justamente dar início ao seu reino, estabelecer o seu reino, o reino de Deus, também aqui na terra. Só que o que essa multidão aqui de pessoas que o acompanhava não sabia era que para que isso acontecesse, para que Jesus estabelecesse o seu reino, o que o aguardava no final, lá em Jerusalém, era o quê? Era a crucificação, era a morte, era a cruz. Em outras palavras, irmãos, a renúncia de si mesmo para que ele pudesse estabelecer de fato e verdade o reino de Deus, a vontade do Pai. E aqui, meus queridos, Jesus ele vai contar essas duas parábolas para nos ensinar que para segui-lo é necessário que nós façamos alguns sacrifícios, dentre os quais, meus queridos irmãos, um desses sacrifícios, que é uma das exigências que Jesus faz, é que nós renunciemos a nós mesmos, a nossa própria vontade para segui-lo. E Jesus vai contar essas duas parábolas para nos ensinar que antes de nós tomarmos essa decisão, nós devemos primeiro, irmãos, avaliar o custo, o preço, as condições, as exigências que Jesus faz para que nós, de fato, nos tornemos discípulos dele. É sobre isso que Jesus vai tratar nessas duas parábolas conhecidas como a do construtor da torre, bem como a do rei da guerra. E aqui, meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa parábola aqui é o contexto que ela está inserida. Observem lá comigo, meus amados, o que vai motivar Jesus para que ele conte esta parábola? O que vai motivar Jesus a contar essa história, essas duas histórias? Acompanhe comigo lá no versículo 25. Versículo 25 diz o seguinte: Oi, irmãos, me desculpe, versículo 21. Não, é 25 mesmo, é porque o vento aqui soprou e tirou aqui do local do texto. Versículo 25, irmãos. E iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes. Observe aqui, meus amados irmãos, que Lucas narra para a gente uma cena. E a cena aqui, meus amados, é que Jesus ele está cercado de uma grande multidão de pessoas. Jesus ele está fazendo uma viagem, meus amados, como eu falei anteriormente, da Galileia até Jerusalém. E ao fazer essa viagem, ele está sendo acompanhado de uma grande multidão de pessoas. Pessoas, meus amados, que queriam se tornar de fato seguidoras de Jesus Cristo, que queriam ser discípulas do Senhor Jesus Cristo. Mas só que o Senhor Jesus Cristo, meus amados, sabia que para que essas pessoas se tornassem discípulas dele, seguidoras deles, era necessário, meus amados, que elas estivessem focadas na missão. Jesus sabia, meus amados, que haveria de surgir muitos obstáculos, muitos empecilhos, muitas coisas, muitas questões envolvidas que poderiam atrapalhar a caminhada dessas pessoas que queriam ser seus discípulos. É exatamente isso que nós vamos perceber aqui, meus amados. Imagina que você quer ser um jogador de futebol. O que você precisa para ser um jogador de futebol? É preciso de muitas coisas. Você precisa ser uma pessoa disciplinada, você precisa ser uma pessoa que tenha pelo menos um pouco de habilidade com bola, não é verdade? Imagina que você quer ser um juiz.
você precisa ser uma pessoa estudiosa, você precisa passar no curso de direito, não é verdade? Se formar em direito. Meus amados irmãos, com relação à carreira cristã não é diferente. Para se tornar discípulo de Cristo, também nós precisamos de muitas coisas. Precisamos a coisas que Jesus exige de nós para que nós, de fato, nos tornemos discípulos dele. E é isso que nós vamos observar aqui na parábola, meus amados. Que existiam essas questões, muitas questões envolvidas. Mas, como eu falei antes, Jesus sabia, irmãos, que havia algumas coisas que poderiam atrapalhar a caminhada dessas pessoas, que poderiam impedir que eles de fato se tornassem discípulos de Jesus. E aqui, meus queridos, nós vamos ver o próprio Jesus apresentando uma dessas questões, um desses obstáculos, um desses impedimentos, um desses empecilhos. Acompanhe comigo, irmãos. Lá no versículo 26, Jesus ele vai apresentar o primeiro aqui, ele diz: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Observem, meus amados, que o primeiro obstáculo que Jesus vai apresentar aqui àquelas pessoas que queriam segui-lo é justamente qual é esses obstáculos, qual é esse impedimento, o que pode atrapalhar a caminhada de fé de algumas pessoas, os interesses familiares, irmãos. O que Jesus está falando aqui, meus amados, é que, às vezes, a nossa própria família pode ser um impedimento na nossa caminhada de fé. Quando os interesses familiares, eles conflitam com os interesses do reino de Deus. É isso que Jesus está falando, irmãos. Muitas pessoas, meus amados, ao se depararem com esse texto, acham, lendo de maneira desavisada, que Jesus aqui está pedindo para que os seus discípulos odeiem seus familiares. Não é isso, irmãos. Se nós fôssemos pensar dessa maneira, nós íamos ter que rasgar vários textos bíblicos. Não é isso. Por exemplo, se Jesus de fato estivesse pedindo isso aos seus discípulos, a essa multidão de pessoas que queriam segui-lo, então, meus amados, a gente tinha que rasgar o primeiro mandamento com promessa. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe, para que te vá bem e para que sejam longos os teus dias na vida. Ora, irmãos, honrar pai e mãe é um mandamento bíblico. Faz parte da lei mosaica, da lei moral. Então, meus amados, se isso fosse verdade, então Jesus estaria contradizendo o seu próprio ensinamento. Não é, irmãos. Não é isso que Jesus está falando. Outra questão aqui, que a Bíblia nos ensina com relação à família, que o marido deve o quê? Amar a esposa. Se Jesus e a esposa devem o quê? Se submeter ao marido. Se bem que os canoas têm dificuldades, né, Chiquinho? Irmãos, se isso fosse verdade, teríamos que rasgar esses ensinamentos. Então não é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Não é isso que Jesus está falando. Outra questão importante, que o pai e a mãe devem o quê? Cuidar dos seus filhos. Não é verdade? Então, meus queridos, não é sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus se refere dessa maneira aqui no versículo 26, o que Jesus tem em mente são os conflitos familiares. Os interesses da nossa família que podem contrariar os interesses do reino de Deus. Jesus sabia, meus queridos irmãos, que isso poderia ser um obstáculo na caminhada dos seus discípulos, que poderia ser um obstáculo na caminhada de muitos daqueles que queriam de fato se tornar seus discípulos, seus seguidores. Acompanhe comigo, meus queridos. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Mateus 10, do versículo 34 até o versículo 38. Olha só o que diz.
Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr o homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Meus queridos irmãos, quando Jesus ele fala que é preciso, se não aborrecermos as pessoas da nossa família por causa dele, nós não poderemos ser de fato seus seguidores, Jesus está se referindo justamente a isso, irmãos. A palavra aqui, odiar ou aborrecer, irmãos, significa não preferir alguém, não preterir alguém por outro. A ideia aqui, meus amados, é que nós devemos amar menos os nossos familiares, menos a nossa esposa, menos o nosso filho, menos os nossos pais do que o nosso Senhor Jesus. É isso que Jesus está pedindo para os seus discípulos. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser meus seguidores? Então me coloquem em primeiro lugar na vida de vocês. Jesus aqui, meus amados, ele está apresentando uma escala de valores para os seus seguidores, para aqueles que queriam ser seguidores, ser seus seguidores. Existe uma hierarquia, irmãos. E quem é o primeiro dessa hierarquia, dessa escala? É o Senhor Jesus. Ele é o primeiro. O nosso amor, irmãos, deve ser primeiro a Cristo, depois a nossa família. Mas o problema, meus amados, é que nós fazemos o inverso. O problema é que muitas vezes nós colocamos primeiro a nossa família e depois Jesus Cristo. Não é isso, irmãos? Jesus sabia, meus amados, que isso pode acontecer comigo e com você. Jesus sabia que poderia acontecer com essa multidão de pessoas que estavam cercando o Senhor. Mas Jesus aqui, irmãos, ele vai deixar bem claro para eles: vocês querem que eu realmente seja o Senhor de vocês? Vocês querem realmente se tornar meus discípulos? Então estejam dispostos a aborrecer o pai, a mãe, o filho, esposa de vocês por causa de mim. Fiquem advertidos quanto a isso. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Quando os conflitos familiares surgem por causa de Jesus. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas, irmãos, quando aceitam Jesus, ao desejarem vir para a igreja, às vezes são impedidos pelos seus pais, que não confessam, que não conhecem a Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. E aí começa a surgir o quê? Conflitos. É ou não é verdade? E assim, meus amados, esse é só um exemplo, mas existem muitos outros exemplos. Então aqui, meus amados, Jesus ele quer deixar os seus discípulos bem cientes disso. E o outro, meus amados, a outra situação que Jesus vai colocar diante deles é a própria vida deles. Ou seja, os projetos pessoais dessas pessoas. Também poderia ser um empecilho na caminhada deles. Poderia ser um obstáculo. E aí, meus queridos irmãos, Jesus, ele vai lá no versículo 27, ele vai usar a figura da cruz para enfatizar a todos a necessidade da autorrenúncia, da renúncia de si mesmo, da mortificação da nossa própria vontade para fazer a vontade dele. Acompanhe comigo, lá no versículo 27, ele diz: e quem não carregar a sua cruz e não pode vir após mim, não pode ser meu discípulo. Na verdade, quem não carregar sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Meus amados, a figura da cruz aqui, irmãos, simboliza justamente a mortificação da nossa vontade. Cruz aqui, irmãos, traz essa ideia, a ideia da morte. A morte não física, mas a morte do nosso ego, da nossa vontade, irmãos. Por causa da vontade de Deus, por causa do reino, dos interesses do reino. É isso que Jesus está colocando aqui, irmãos. Primeiro o reino, primeiro a minha vontade, primeiro os interesses do Senhor, depois os nossos e os da nossa família.
Essa é a escala que ele coloca aqui de valores. E quando ele diz, meus irmãos, que quem não carregar a sua cruz não pode ser seu discípulo, quando ele diz não pode ser seu discípulo, ele está enfatizando a impossibilidade de alguém ser seu discípulo se não for por esta via. Que via? A via da autorrenúncia, da autonegação. A via, meus amados, da mortificação da nossa vontade. Não existe outro caminho, irmãos, para que nós nos tornemos discípulos de Cristo se não for o caminho da cruz. É o caminho estreito, irmãos. É o caminho da renúncia. É o caminho da autonegação. Jesus, meus amados, ele faz exigências. Não é porque nós fomos salvos que Jesus não vai fazer exigências para os seus discípulos. E está aqui uma dessas. Ser salvo pela graça não significa que Jesus não vai fazer não vai fazer exigências ao seu povo. E aqui, meus amados, Jesus está fazendo justamente isso. Ele apresenta uma verdade inegociável para elas. E aí, meus amados, lá do versículo 28 até o versículo 30, Jesus ele vai fazer a primeira ilustração dessas verdades inegociáveis, dessa escala de valores. Acompanhe lá comigo, do versículo 28 até o versículo 30, a primeira ilustração, que é a primeira parábola, a parábola da construção da torre. Ele diz, do construtor da torre: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Acompanhe aqui, meus amados, que a primeira ilustração que Jesus vai fazer aqui é justamente da construção da torre, de uma torre. Era, na verdade, irmãos, uma coisa muito comum na época de Jesus. Torre aqui, irmãos, pode ser duas coisas. Pode ser tanto a construção de uma torre que era muito comum nas fazendas na época de Jesus. Para que servia essa torre, irmãos? Para vigiar as plantações dos salteadores. Então ela era construída, ela bem elevada no alto para que as pessoas pudessem exercer a vigilância, proteger a fazenda, as plantações dos ladrões. Mas também pode ser, irmãos, uma torre que servia para abastecimento d'água, que foi o que aconteceu. Eu até falei aqui na igreja que Pilatos queria construir uma e ela acabou caindo. E no tempo de Jesus, irmãos, havia muitas construções desse tipo, torres que serviam para reservatório d'água, que na verdade elas estavam inacabadas. As pessoas começavam a construir, mas depois não tinham mais condições, recursos de continuar a construção, e aí elas desistiam. E é exatamente essa cena que Jesus vai usar aqui, irmãos, como primeira ilustração dessa verdade negociável. Ele vai dizer, meus amados, que muitos começam a construir, mas depois, o que acontece? Não dispondo dos recursos suficientes para isso. Eles acabam o quê? Desistindo. Você já começou alguma construção na sua casa? Algum tipo de reforma? Que você começou a fazer a obra, e aí de repente, por circunstâncias alheias à sua vontade, tais como disponibilidade de recursos, de dinheiro, você teve que parar a construção, parar a reforma. Já aconteceu isso com você? Meus amados irmãos, é a mesma situação que Jesus vai usar aqui, irmãos. É a mesma cena, é a mesma ilustração. Muitos começam a construir, mas depois, irmãos, não tendo os recursos suficientes, não dispondo deles, as pessoas acabam o quê? Parando a construção. E o que vai acontecer, irmãos? Que essa pessoa ela vai servir de quê? De escárnio para o público, de escárnio para as pessoas. Aí, sabe aquele vizinho que começa a construir a casa dele, de 2 andares, aí vem o outro e diz assim, rapaz, ele começou a construir, mas depois não teve dinheiro para acabar. Ficou o quê? Inacabada.
É exatamente essa mesma ilustração que Jesus está dizendo aqui, irmãos. A palavra aqui, escarnecer, no versículo 29 e 30, significa ridicularizado. Ou seja, enfatiza, meus amados, a construção inacabada, incompleta. Portanto, meus amados, Jesus aqui, ele vai justamente pedir aos seus discípulos que eles primeiro avaliem o preço, o custo necessário para segui-lo. Quando ele faz essa ilustração, ele está justamente dizendo isso. Ele está pedindo isso de seus discípulos. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser meus seguidores? Então avaliem o custo, calculem o custo, antes que vocês comecem e depois terminem a obra. E aí, meus amados, por que muitos começam bem a caminhada da fé? Muitos começam bem a carreira da fé, irmãos, mas depois de algum tempo eles param, eles desistem. Sabe por quê, irmãos? Porque não avaliaram primeiramente o custo de seguir a Cristo, o preço que Jesus exige de nós para que nós nos tornemos discípulos dele. Abdicar, meus amados, de qualquer interesse, abdicar de todas as coisas que conflitam com os interesses do reino de Deus. É exatamente isso, meus amados, que Jesus está pedindo para os seus discípulos. Avaliem primeiro. E a segunda ilustração, meus amados, que Jesus vai usar, está lá no versículo 31 a 32, acompanhem comigo. Ele diz: ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? A segunda ilustração que Jesus vai usar aqui, irmãos, para enfatizar essa verdade inegociável em relação àqueles que querem se tornar seus discípulos, é justamente sobre a do rei da guerra, uma história que ele vai contar de um rei da guerra. Esse rei aqui, meus amados, ele vai sair ao encontro de um outro rei, ou seja, ele vai batalhar contra um outro rei. Só que esse rei aqui, ele só tem 10.000 soldados à sua disposição. E o rei contra quem ele vai batalhar tem 20.000. Ou seja, irmãos, quem está em desvantagem aqui? O que tem 20.000 soldados ou o que tem apenas 10.000? Quem é, Mateus? O que tem 10.000. Ele está numa situação, o quê, irmãos, de desvantagem em relação ao outro. Será que ele vai ser capaz de batalhar com um número de soldados pela metade do que o seu adversário tem? Vai, irmãos? Creio que não. Só nos filmes de Hollywood, né? Que uma pessoa apenas, o personagem principal da trama, ele consegue vencer uma maioria esmagadora. É ou não é, irmãos? Nos filmes de Hollywood, naqueles filmes de ação, a gente consegue ver Jean-Claude Van Damme, né? Arnold Schwarzenegger, uma pessoa apenas vencendo um batalhão, um monte de pessoas. Aí sim a gente consegue ver, mas aqui não, irmãos. Se a gente for fazer uma avaliação bem racional, bem realista, a gente vai ver que 10.000 não pode ir contra 20.000. Outra exceção são as histórias bíblicas de Israel. A gente vê Israel vencendo diversas batalhas com um número de soldados que é bastante reduzido. Só que esse não é o foco da parábola. O foco aqui é outro, irmãos. Jesus está mostrando que há uma desvantagem. Então, em vez de você demonstrar uma coragem insana, que na verdade vai ser um suicídio, o que Jesus ele nos aconselha primeiro? Ele aconselha esse rei o primeiro o que fazer o quê? Uma avaliação honesta dos recursos que ele dispõe. Se de fato ele vai conseguir guerrear contra um exército de 20.000. Se ele não vai conseguir, irmãos, batalhar contra esse exército que está em maior número do que ele, o que ele deve fazer primeiro? Qual seria o mais prudente a fazer? Um acordo de paz. Portanto, aqui, meus amados, embora seja uma outra parábola, uma outra ilustração, mas o ensinamento aqui central é o mesmo.
o que Jesus quer passar a essa multidão, e também para mim, para você hoje, nesta noite, é que nós devemos avaliar primeiro os nossos recursos, avaliar as condições pelas quais nós podemos nos tornar de fato seguidoras de Cristo Jesus. Não basta apenas dizer, irmãos, eu quero Jesus para a minha vida. Não basta apenas descer nas águas do batismo. É necessário, irmãos, estar disposto a abdicar o nosso eu, a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, irmãos. É isso que Jesus está ensinando a essa multidão de pessoas. Avaliem primeiro. Pensem bastante. Considerem tudo. Vocês querem ser? Então eu vou deixar vocês bem claro do que vocês precisam fazer antes que vocês se tornem ou manifestem o desejo de serem meus discípulos. E aí, meus queridos irmãos, nessas duas parábolas aqui, irmãos, Jesus ele nos ensina, portanto, primeiro, a avaliarmos as condições ou o preço, o custo necessário que ele exige de nós para que nós, de fato, nos tornemos seguidores dele. Então, meus amados, primeiro aqui, Jesus vai nos ensinar, a sermos prudentes e calculistas, e não imprudentes ou precipitados. E muitas vezes, meus amados, nós somos precipitados e imprudentes. Mas essa parábola aqui, irmãos, ela nos ensina ao contrário disso. Ela nos ensina a sermos bastante calculistas, a avaliarmos os prós e os contra. Segundo aqui, meus amados, a parábola também, essas duas parábolas vão nos ensinar a agirmos pela razão e não pela emoção. É outra coisa que nós precisamos aprender, meus amados. Enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, precisamos aprender a ser racionais e não apenas emotivos. Precisamos aprender a agir pela razão, irmãos. Precisamos, amados. E em terceiro aqui, meus amados, a parábola também vai nos ensinar as duas a não sermos superficiais, mas cuidadosos quanto ao fato de decidir ser discípulo de Cristo. Meus amados, precisamos ser bem cuidadosos na nossa avaliação. Avaliar se de fato é Jesus que nós queremos. Se de fato nós queremos mesmo viver para a glória de Jesus. Nós acabamos, meus amados, de fazer aqui um dos sacramentos da vida cristã. Um dos símbolos da caminhada cristã, que é, na verdade, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo cristão. O que é o batismo, irmãos? Uma manifestação pública da fé em Cristo. Ou seja, em outras palavras, quando alguém decide descer as águas do batismo, essa pessoa ela está manifestando publicamente o desejo dela de se tornar uma seguidora de Cristo. Ou seja, de que a partir desse momento, ela não vive mais para ela mesma, mas que a vida dela agora pertence a Deus, que ela vive para a glória de Deus, que ela vai, a partir daquele momento, fazer tudo aquilo que Deus exige dela. Agora avalie, irmãos, a sua vida hoje. Olhe para você. Faça uma retrospectiva das decisões que você tem tomado ao longo dos anos, ao longo dos dias, ao longo das semanas. Se de fato é isso que você tem feito na sua vida. Você tem renunciado à sua vontade para fazer a vontade de Cristo? Ou você está apenas brincando de ser discípulo de Jesus? Você não tem levado isso a sério, porque Jesus leva a sério, irmãos. É exatamente essa seriedade que Ele está cobrando dessas pessoas aqui, dessa multidão. Jesus aqui, meus amados, Ele está fazendo, sabe o que? Uma peneira. Quem vai ficar aqui, irmãos,
Quem vai se tornar de fato discípulo do Senhor Jesus Cristo é somente aqueles que estarão mesmo dispostos a abrir mão de tudo. Esses sim é que vão se tornar legítimos seguidores de Jesus. Mas muitos vão desistir. Nós observamos isso em algumas passagens bíblicas. Que quando Jesus ele elevava o discurso, quando ele fazia não mais promessas, mas também exigências, muitas pessoas desistiam de segui-lo. E é assim, irmãos. Às vezes nós queremos apenas a melhor parte, queremos apenas os benefícios do reino, mas não queremos o quê? As responsabilidades. Não queremos o quê? Os sacrifícios. E precisamos, irmãos, fazer sacrifícios. E é um sacrifício que Jesus está pedindo: abram mão do interesse, dos interesses familiares de vocês, abram mão dos projetos pessoais de vocês, em prol do meu reino. Quando eles conflitam com os interesses do reino de Deus, quando eles falam mais alto do que os valores do reino de Deus. É sobre isso, irmãos. Jesus não está pedindo aqui para ninguém, irmãos, abandonar a sua profissão. Jesus não está pedindo para ninguém aqui abrir mão da sua família, do seu casamento. Não é isso, irmãos. O que ele está pedindo é, em primeiro lugar, o meu reino. E aí, meus queridos, quais são as lições que nós também podemos tirar dessa parábola aqui, irmãos? Dessas duas. A primeira é que Jesus ele faz uma exigência inegociável para aqueles que desejam se tornar seus discípulos, irmãos. É inegociável. Ele não abre mão, irmãos. Ele não faz concessões. Ou é, ou não é. Ou nos tornamos discípulos de Cristo, ou nunca nós nos tornaremos, se não estivermos dispostos a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Segundo aqui, meus queridos, é que para ser discípulo de Cristo há um preço muito elevado a pagar. Meus amados irmãos, para sermos salvos, Jesus já pagou o preço, sim. Mas isso não significa, irmãos, que nós também não temos um preço a pagar. E o preço é esse: abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, por causa dos interesses do reino de Deus. E isso, meus amados, nós não temos dúvidas. Na nossa caminhada diária, o Espírito Santo nos ajuda com relação a isso. Lembre que um dos papéis do Espírito é nos guiar, nos orientar, nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado por meio da sua santa palavra. Entender, irmãos, o que é interesse do reino de Deus e o que não é. E na nossa caminhada diária, meus amados, quando esses conflitos começam a surgir, não temos nenhuma dúvida, porque o próprio Espírito Santo, ele nos ensina em relação a essas coisas. Ele nos mostra de maneira bem clara o que nós precisamos fazer, o que é vontade de Deus e o que não é. Muito simples, irmãos. E terceiro aqui, meus queridos, é que calcular ou avaliar o custo que Jesus exige é uma atitude sábia de quem manifesta o desejo de segui-lo. É uma atitude sábia, irmãos. Eu me lembro que Sabino, ele tomou essa decisão, irmãos, foi no começo do ano. No começo do ano, nós estávamos na classe de batismo, mas eu me lembro que aqui, na nossa escola bíblica dominical, após eu fazer uma exposição bíblica, também em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, que também fala sobre renunciar a si mesmo. Eu me lembro que quando eu terminei de pregar, Sabino me chamou: pastor, eu quero me batizar, pastor. É isso que eu quero para a minha vida, pastor. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, pastor. Tu está ciente disso, Sabino? Eu estou ciente, pastor, eu quero me batizar, pastor. Eu quero me batizar, pastor. Isso é convicção, irmãos. A convicção surge após você fazer uma avaliação honesta de si mesmo e daquilo que Jesus pede para você.
Avalie, irmãos. Precisamos avaliar. Portanto, meus amados, olha só, o coração do discípulo ele deve estar totalmente comprometido com Jesus Cristo. É isso que ele exige, irmãos. Ele não quer que o Leandro abandone a Bruna. Ele não quer que Leandro deixe de amar os seus 2 filhos. Ele não quer que o irmão Herbert deixe de amar a dona Dalmira. Ele não quer que o Hudson deixe de amar a sua família. Não é isso, irmãos, que ele pede para você. Ele não quer que o Hudson deixe de honrar o irmão Hudson. Que o Edmilson deixe de honrar, de amar a sua esposa. Não é isso. O que ele quer, irmãos, é que vocês e eu, todos nós, coloquemos ele em primeiro lugar. Que o nosso amor a ele deve ser primeiro do que o que nós damos aos nossos familiares e a nós mesmos. É isso que ele quer, irmãos. A nossa submissão a Cristo, irmãos, deve estar acima de todo e qualquer amor terreno. Eu devo amar mais a Cristo do que a minha esposa. Eu devo amar a Cristo mais do que o meu filho. Eu devo amar a Cristo mais do que eu amo minha mãe, meu pai. E assim sucessivamente, irmãos, serve para todos nós. É isso que Jesus quer de cada um dos seus discípulos. Você quer ser discípulo de Cristo? Você quer ser de fato o seguidor de Jesus? Então esteja disposto a amá-lo em primeiro lugar na sua vida. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Nesse momento eu convido os diáconos e diaconisas da nossa igreja para que nós celebremos a Santa Ceia do Senhor. Eu peço que os irmãos mantenham